Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. E eu quero falar sobre os contratos de jogadores do Grêmio que terminam no final de 2021. Eu sei que falta bastante tempo, a gente tá em fevereiro, mas tem alguns nomes que eu não sei se vocês concordam, mas eu particularmente não renovaria. A gente vai falar de alguns nomes interessantes, hein? Eu coloquei aí no card do vídeo Cortez e David Braz. Nenhum deles é titular. Será que ainda são importantes? Bruno Cortez teve a sua importância, eu não estou descartando isso, né? Em títulos muito importantes do Grêmio, ele teve presente e ele já foi jogador fundamental num esquema que neste momento não é mais. Tanto que o Grêmio fez um investimento pesado aí, pagando 10 milhões de reais na bucha por 25% inicial de um jogador que nem era titular do Palmeiras, que é o Diogo Barbosa. Ou seja, o Grêmio não estava confiando mais no Bruno Cortez. E o David Braz, faz algum tempo que eu falo dele, mas tem mais jogadores nessa lista aí. Vanderlei, tem o Maicon, que é um caso especial, tem o Diego Souza, que é um outro caso especial, mas eu quero falar sobre aqueles que eu particularmente não renovaria, já pensando, é só em dezembro, mas tem que começar a negociar agora. E o Cortez, por exemplo, já teve negociações abertas nesta semana. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aciona aí as notificações. Há um detalhe, tá bom? A gente troca muita ideia aqui sobre resultados, sobre palpite. Transforma o teu palpite em dinheiro. Como? Vai no maior site de apostas, que é o OneXBet, que é parceiro aqui do canal. Faz o seguinte, vai aqui no primeiro comentário fixado, ali tem um link. Tu clica e vai direto para o OneXBet. É o maior site de apostas. Transforma esse teu palpite em dinheiro. Eu tô falando muito sério, só que tem uma outra barbada. Tu entra lá, usa o código promocional BAGÉ. E aí, naturalmente, tu dobra o teu valor de apostas. Então, se tu começa apostando 100 reais, tu coloca lá o código promocional BAGÉ, esses 100 reais dobram, transformam-se em 200. Vai aqui no primeiro comentário fixado que o link tá ali. Vamos lá, falar de alguns nomes aqui. Júlio César, já falamos, tá fora, termina o contrato dia 28 de fevereiro e ele vai seguir a vida. Robinho, já falamos dele, termina 28 de fevereiro, vai seguir a vida. Luiz Fernando, esse tem uma pequena novidade, né? Que nós falamos aqui no canal também. O contrato termina em 28 de fevereiro, ele é emprestado do Botafogo, ele pertence ao Botafogo, está emprestado pelo Grêmio, mas a ideia do Grêmio inicialmente era devolver esse jogador para que ele disputasse a segunda divisão com o Botafogo. As últimas horas mudaram um pouco e foi perguntado ao Renato, comissão técnica, e eles, de certa forma, abonaram a permanência do Luiz Fernando, vai depender agora da direção de futebol do Grêmio, tá? Mas eu quero falar de dois casos específicos, começar por aqueles que têm que renovar, na minha opinião, é claro. Diego Souza e Maicon. Nenhum é garoto, os dois já têm, de certa forma, uma dificuldade muito grande da recuperação física, isso faz parte, não são mais meninos, mas o Maicon tem uma situação específica aí que me agrada muito. O Maicon já era para ter renovado. O Grêmio já foi conversar com o Maicon. E o Maicon ainda não decidiu se vai ou não renovar com o Grêmio, porque o Maicon, do alto do caráter que sempre teve, ele não sabe se ele tem condição de encarar mais uma temporada jogando. E não daqui a pouco assinar um contrato de renovação rápido com o Grêmio e daqui a pouco ele passar no departamento médico. Palmas para a postura do Maicon. Mas Maicon e Diego Souza eu renovaria. O Diego Souza ele provou por A mais B que ele pode ser. E mais, quando se imaginou que a contratação do Churinho pudesse colocar uma sombra no Diego Souza, o Diego Souza está aí de novo sendo artilheiro do Grêmio e um dos maiores fazedores de gol no futebol brasileiro. Já não é mais garoto, não é originariamente centroavante e mesmo assim está dando conta do recado. Agora eu já digo, eu renovaria por mais uma temporada, nem que fosse para de repente ele ficar como alternativa para uma entrada de segundo tempo. Agora eu quero falar dos que eu não renovaria, tá? Eu separei aqui o goleiro Vanderlei, eu separei aqui o Vitor Ferraz, lateral direito, eu separei aqui o Bruno Cortez e eu separei o David Braz. Esses 4 jogadores eu confesso para vocês que eu não renovaria. Falei num vídeo mais cedo aqui no canal, lateral direita. Cara, o Wanderson não joga menos que o Vitor Ferraz. E ele custa menos, ele é mais jovem, ele tem uma carreira toda pela frente, ele tem todo um comprometimento com o Grêmio porque foi criado na base do Grêmio e ele precisa fazer a vida dele, diferente do Vitor Ferraz que já está com a vida pronta. E eu coloco isso como ingredientes fundamentais no momento que você aposta num jogador jovem, numa renovação, principalmente da base, tá? Lateral esquerda, Bruno Cortez, valeu, tá tudo certo, tudo que ele fez, ele foi pago e muito bem pago pelo Grêmio, mas eu não vejo ele mais como uma alternativa de melhora, de agregar qualidade técnica no time do Grêmio. E o Grêmio sabe disso. O Grêmio tentou o Caio Henrique, lembra? Trouxe o Caio Henrique, infelizmente com a pandemia mudou toda a situação. Na época, o Atlético de Madrid acabou negociando o Caio Henrique e o Grêmio teve que devolver o Caio Henrique porque também economizava dinheiro, porque o salário e os valores que tinham que pagar ainda de empréstimo eram muito altos.
Ou seja, ali o Grêmio chegou à conclusão que o Bruno Cortez não servia mais para titularidade, buscou o Caio Henrique. Quando o Caio Henrique precisou voltar, agora vai voltar o Bruno Cortez? Não, o Renato pediu outro lateral e o Grêmio foi buscar. Repito, pagou 10 milhões de reais por 25% dos direitos do Diogo Barbosa. Né, ao longo de mais 2 anos, agora 21 e 22, vai pagar mais 25% para ficar com metade desse jogador. Ou seja, o próprio Grêmio mostrou que não confia mais no Bruno Cortez. O Guilherme Guedes, toda vez que ele entrou, as poucas vezes que ele jogou com a camisa titular do time do Grêmio, do time principal, ele mostrou. Ele é melhor que o Bruno Cortez. E a mesma questão do Wanderson em comparação ao Vitor Ferraz. Ele é melhor, ele é mais novo, ele custa menos e ele é do clube. Então eu não renovaria com o Vitor Ferraz e eu não renovaria com o Bruno Cortez. Bom, eu falei de mais 2 aqui, o goleiro Vanderlei e o David Braz. O Vanderlei é uma situação muito específica. Para mim, Vanderlei e Paulo Vitor são muito parecidos. E eu confesso a vocês que as últimas demonstrações dos dois em campo, me agradou muito mais o Paulo Vitor, porque o Paulo Vitor me parece ser um goleiro mais técnico, um goleiro mais tranquilo. O Vanderlei faz uma defesaça. Pô, o Vanderlei tá fazendo uma defesaça por jogo. Isso é obrigação. Isso não é um comentário que a gente tem que fazer de goleiro. Então, fica com um dos dois. Fica com o Paulo Vitor ou o Vanderlei. Eu ficaria com o Paulo Vitor. Deixa o Vanderlei embora e aí estabelece como reserva garotos da base. David Braz, aí eu penso que dificilmente não será unanimidade. O torcedor do Grêmio sabe que o David Braz, por mais que ele seja experiente, que ele seja um cara que se entrega muito, o David Braz não aconteceu no Grêmio. E eu imaginei que ele fosse acontecer. Eu gostava dele logo que ele apareceu, sabe? Daqui a pouco é o cara que jogou no Santos, é o cara que jogou no Flamengo, é o cara que saiu para jogar no futebol europeu, é o cara experimentado. Não. O David Braz chegou e o David Braz ele foi expulso e ele tomou cartão. E agora no último jogo contra o Botafogo foi uma situação lamentável. O Grêmio jogando contra o pior time do Campeonato Brasileiro. E o David Braz numa disputa com o Navarro, jogador do Botafogo. O Navarro sai 1 metro atrás do David Braz e chega quase 2 metros à frente. Não renovaria com o David Braz. Eu sei, tem muita coisa para acontecer, Bagé. Nós estamos em fevereiro de 2021. Não dá para deixar pensar isso lá na frente. Para mim, hoje, o Grêmio tem que estabelecer o Wanderson para não precisar renovar com o Vitor Ferraz. Estabelece o Guilherme Guedes para não precisar renovar com o Cortez. Faz isso. Puxa alguém da base ou dá mais chances para o Paulo Vitor para não precisar renovar lá no final de 2021 com o Vanderlei. Maicon e Diego Souza são os únicos 2 casos que, se eles tiverem condições clínicas e físicas, renova, porque qualidade técnica a gente sabe que ele tem de sobra. Agora, o David Braz, por exemplo, como eu coloquei aqui, acho que não precisa nem contratar zagueiro. O Grêmio está olhando aí a possibilidade do Messias, do América Mineiro. Deixa o Juan Tressoldi, que é da base do Grêmio, jogar também, e aí não precisa renovar com o David Braz. Mas eu quero a opinião de vocês. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.